pouca coisa mais humilhante do que levar uma bronca em público. Seja do seu chefe, dos seus pais ou da sua mulher, é sempre uma vergonha. Imagine então tomar bronca pública de um presidente adorado, bem-sucedido e recém-eleito. Foi o que aconteceu de ontem para hoje num discurso do presidente reeleito de El Salvador, o direitista Nayib Bukele. Ele disse que países como o Brasil são sócios de criminosos, juntando mais uma vergonha internacional para o governo Lula. Em El Salvador, a esquerda se deu mal. O presidente Nayib Bukele teve uma vitória esmagadora nas eleições de ontem, com mais de 85% dos votos. Bukele é aclamado por sua luta implacável contra as quadrilhas que aterrorizavam a população. Por isso, ele pode falar com propriedade sobre o assunto crime. Durante uma coletiva de imprensa realizada na passagem do domingo para segunda-feira, Bukele foi abordado acerca da questão da criminalidade e disse que países como o Brasil são parceiros de criminosos. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma de el acercamiento, de abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quedar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Putz, também não precisava humilhar! Na cara não, Bukele! Muitos governos são sócios dos criminosos. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, pode ficar aí com cara de tonto. Para a lapada ficar completa, só faltou o Bukele falar. Como é que esse presidente Lula vai combater a criminalidade se ele teve a maioria dos votos nos presídios? Mas, de todo jeito, a resposta do Bukele foi certeira. Vai ter puxa-saco de ex-presidiário chorando até desidratar. Como deve ser bom ter um presidente que não fale de humanizar crimes e nem de batucar tambor. Na verdade, nem precisava o Bukele ter falado isso. Quem conhece a história do Foro de São Paulo, criado pelo Lula e que tem como membro as Farc, já sabe como as coisas funcionam. E isso aqui virou uma Disneylândia do crime. Bukele foi perfeito nas colocações. O que falta é vontade política. E num país dominado por facções com um presidente condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, que apoia e recebe bandidos, e uma Suprema Corte que solta criminosos, desde os chefes de facção até os de colarinho branco, não há como resolver o problema do crime. Já pensou um país em que a mulher de um líder de uma facção criminosa paralela ao Estado tivesse acesso ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos e com os custos pagos pelos mesmos? E a jornalista que deu essa notícia fosse demitida 2 meses depois? Que vergonha que dá! Enquanto Bukele empreendeu inúmeras prisões de criminosos, incluindo juízes e advogados picaretas, inaugurou várias unidades prisionais e mobilizou as Forças Armadas para patrulhar as ruas e combaterem a criminalidade, o que o Lula fez aqui? Diminuiu radicalmente as apreensões de drogas, colocou a Polícia Federal para só prender oponentes políticos e agora fala em humanizar o tratamento a bandidos, acabando com a prisão para crimes contra patrimônio. A gente quer ver se a gente consegue
humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes. Estuprador tem que ser preso, homicida tem que ser preso, autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações de envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. Quem está no caminho certo? Bukele ou Lula? Parece bem óbvia a resposta. Cheio de votos e moral, Nayib Bukele falou a real e deu uma bronca em público em Lula, que ganhou mais uma humilhação para sua coleção. O Brasil está tão dominado pelo crime que precisa de um El Salvador para salvar a coisa toda. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.